Pessoal, vamos trabalhar um pouquinho a respeito de notação científica, né? Só que assim, antes de trabalhar a parte de notação científica, que seria essa abordagem aqui, nós iremos trabalhar um pouquinho, entender um pouquinho sobre a potência de base 10. Nessa perspectiva, vamos entender, por exemplo, a potência de base 10, só que com o expoente positivo. Por quê? Porque é mais interessante, por enquanto, nós entendemos, para entender um contexto geral. Depois desse mesmo expoente, nós iremos trabalhar com ele negativo, tá? Para ter uma conjunção melhor de entendimento, tá bom? Então vamos lá, vamos começar logo falando um pouquinho a respeito da potência de base 10. Vamos lá, como é que funciona a multiplicação de um número decimal pela uma potência de base 10? Primeiramente, antes de falar um pouco a esse respeito aí, vamos entender o seguinte, olha só. Quando você tem um número decimal, que isso contém a vírgula, que vai multiplicar com números que contém zero, você pode pegar na multiplicação esse vezes, você pode pegar isso daqui e deslocar para a direita. Quando eu falo deslocar para a direita, aqui, deslocar para a direita, né, você passa um número, passa uma casa decimal, lembrando dessa forma. Então, você pode deslocar para a direita quantas casas decimais? Quantas forem a quantidade de zeros. Se você passar aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 zeros. Então você vai deslocar para a direita 5 casas decimais na multiplicação. Então, nesse caso, quando você tem uma multiplicação de números de um decimal, por exemplo, multiplicação de um decimal por um número que contém zero, você pode deslocar essa vírgula para a direita mediante a quantidade de zeros que tem aqui. Se eu contar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou deslocar para a direita 5 casas decimais. Ficaria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula ficou entre 1 e o 6. Então vou reescrever esse número aqui. Ficaria 5, 8, 3, 4, 2, 1, 61. Ó, ficaria desse jeito. E a vírgula ficaria entre 1 e o 6. Por quê? Quando eu multiplicar por esse número aqui, vou deslocar para a direita mediante a quantidade de zeros que tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou pegar a vírgula que está aqui, ó, e desloco 1, 2, 3, 4, 5. No caso, então vamos lá, novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Entre 1 e o 6, ó. Entre 1 e o 6. Então vai funcionar dessa forma. Pelo número que contenha zero. Observe que aqui tem 1, né? Aí quando pegar 1 multiplicar por esse valor vai dar o mesmo, então nem conta, tá bom? Só que tem um detalhe também, ó. Eu peguei esse número e repeti ele novamente aqui embaixo. Tem um detalhe que esse número aqui ele pode ser reescrito com potência de base 10, né? Então a base vai ser 10 e a quantidade de zeros que tiver aqui vai ser o expoente. Observe que tem um 5 aqui. Então o procedimento, quando isso ocorre, ó, vai funcionar do mesmo jeito. Vou repetir esses números aqui, ok? Vou repetir os números, um minutinho. 2, 1, 6, 1, ó. Repetir os mesmos números aqui, tá bom? Peguei essa parte, é a mesma lá de cima, repetir aqui. Observe que vai funcionar do mesmo jeito, ó. Tem um 5 aqui. Então isso significa que seria um número com potência de base 10, um número aqui, ó, com 1 inicial, e vai ter, ó, quanto zero, ó, 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5, que seria esse 5 aqui. Então pode ser feito dessa forma, tá certo? Então nesse caso, mediante esse 5 aqui, é como se tivesse 5 zero no número começando por 1, então seria basicamente dessa forma. Então nesse caso, com uma potência de base 10, mediante esse expoente, você pode pegar a vírgula e deslocar para a direita. Nesse caso, lembrando, tem que ser na multiplicação. Se for na divisão, é para a esquerda, tá bom? Aí depois nós vamos entrar nessa partezinha de divisão na próxima aula, tá certo? Então vamos lá. Então 5, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, entre 1 e 6, que seria a mesma coisa, né? Entre 1 e 6, só explicando, fazendo a relação disso para isso aqui, só para você entender o contexto. Vamos lá. Aqui vai funcionar bem parecido também. Então eu vou pegar esse número aqui, ó, e reescrevê-lo aqui, ó. 6, 8, 5, 3, 4. Detalhe, aqui tem quantos zero? 1, 2, 3. Então eu vou pegar essa vírgula e deslocar para a direita 3 casas decimais. A vírgula está aqui, ó. Então vou deslocar para a direita 3 casas decimais porque aqui tem 3 zeros. Aí eu vou aqui, ó, pego esse primeiro zero, aí eu desloco uma casa para a direita. Aí, ó, pega esse segundo zero,
né? Desloco mais uma casa para a direita. Opa, sobrou um 0. Aí eu acrescento aqui, ó. Pronto, está deslocado as 3 casas decimais. Então, repetindo novamente, ó. Pega esse primeiro 0, desloca uma casa para a direita. Pega esse segundo, desloco mais uma. Aí não tem com que deslocar mais nada. Tem um 0 e não tem como deslocar mais nada. Eu acrescento 0. Pois se a vírgula está aqui, ó. Logo, 1, 2, 3. Aí a vírgula fica no final, só que no final você não precisa colocar a vírgula mesmo apresentando lá. A mesma coisa aqui, ó. A mesma coisa vai acontecer, só reexplicando isto. A mesma coisa vai acontecer, né? Aqui, ó. Expoente 3 é como se fosse esses 3 0 aqui. Expoente 3, base 10, evidente. E vou deslocar 3 casas. 1, 2. Aí sobe uma casa. Aí você acrescenta o 0 aqui. Pode ser o mesmo entendimento, tá bom? Então isso daqui é dessa forma que funciona a potência de base 10. Funciona como esse 5, ó. Tá indo 5 aqui, é como se tivesse 5, 0 o número ao qual eu vou colocar começando por 1. Então nesse caso, né, esse 5 vai indicar que vai deslocar 5 casas para a direita. Então esse contexto é importante quando vocês forem estudar a parte de notação científica, tá bom? Então lá, entendido isso aqui, vamos para a parte de notação científica. Vamos lá. Notação científica. Um número para que esteja em notação científica, ele tem que ser escrito, pessoal, dessa formazinha aqui, ó, dessa forma. Tá vendo? Isso daí é um número escrito em notação científica. É um número que multiplica 10 elevado a um expoente. Vamos lá. Esse número eu coloquei como um N maiúsculo. E o expoente foi colocado aqui, que diga, como um N minúsculo. Tá bom? Aí vem, sendo N, quem é esse N? Esse N é um número real igual, ó, repetindo novamente. Esse N é um número real igual ou menor do que 1, igual ou maior do que 1, perdão, igual ou maior do que 1, e menor do que 10. Então, igual ou maior do que 1 e menor do que 10. Resumindo, tem que estar entre 1 e 10. Pode ser de 1, né, até um número menor do que 10. Tá? Então, mais ou menos entre 1 e 10 ficaria, na verdade, esse número aqui que eu vou multiplicar. Então, vai multiplicar por 10, né, elevado a um expoente. Esse expoente é o N minúsculo, um número inteiro. Que isso não quer dizer muita coisa não. Pode ser qualquer número inteiro. Né? O que é importante é esse N aqui ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Entre 1 e 10. Tem que saber disso daí. Beleza. Com relação a isso daí, vamos pegar aqui esses exemplos aqui. E nesses exemplos aqui, pessoal, escreva os seguintes números em notação científica, que é esse formato aqui da notação científica. Então vamos lá. Primeiramente, vamos entender quem é esse N. E entender como é que funciona esse expoente também. Então vamos lá. Ó, tá vendo esse número aqui? Esse número não está em notação científica. Então vou pegar esse número, vou transformar em notação científica. Resumindo, vou pegar isso aqui e transformar nesse formato. Porém, quando eu resolver essa expressãozinha, o resultado dá igual a esse número qual está aqui. Então, realmente, isso é um número escrito em notação científica. Você pega o número e transforma para esse formato aqui. Aí você transformou em notação científica. Como é que é feito isso? Vamos lá. Então, preste atenção no seguinte. Ó. Esse N é um número que está entre 1 e 10. Maior ou igual a 1, menor que 10. Então, vamos gravar isso. Tem que estar entre 1 e 10. Pronto, fica melhor dessa forma. Esse N tem que estar entre 1 e 10. Esse N maiúsculo tem que estar entre 1 e 10. Aí eu pergunto a vocês aí. Outra coisa que nem falei, quando você tem uma vírgula, a casa decimal começa a contar a partir dessa vírgula, ó. Começa a contar aqui, ó. Começa a contar aqui, já aqui começa a contar aqui, ó. Começa a contar aqui. Observe que se vocês olharem esses números aqui, não tem aquela vírgulazinha. Então, não tem aquela vírgulazinha, ó, não tem aquela vírgulazinha. Aí, não, mas então no caso aqui não tem vírgula. Então o detalhe é o seguinte: quando você não enxerga a vírgula, como esses casos aqui, quando você não enxerga a vírgula vai estar no final. É como se essa vírgula, tivesse aqui no final. Então, repetindo novamente, quando você não vê a vírgula está no final, só que não se apresenta quando ele está no final. Beleza. Entendido isso, vamos fazer o seguinte, ó. Lembrando que esse N tem que estar entre 1 e 10. Aí eu pergunto a vocês, aonde eu coloco a vírgula aqui? Vou repetir esse número aqui novamente, ó. 6, 8, 0, 0. Beleza. Peguei isso aqui e repeti aqui. Aonde eu coloco a vírgula aqui? Aqui ou aqui ou aqui?
para que esse número aqui, esse número aqui esteja entre 1 e 10, aonde eu colocar a vírgula aqui. Vamos entender direitinho o contexto? Se eu colocar a vírgula aqui, ó, fica 680,0. 680 está entre 1 e 10? Não. Se eu colocar a vírgula aqui, ó, entre esse 8 e esse 0 aqui, fica 68,00, que é a mesma coisa de 68. 68 está entre 1 e 10? Não. Agora, se eu pegar essa vírgula e colocar essa vírgula aqui, entre esses dois primeiros números, será que agora esse número está entre 1 e 10? Sim. Então o detalhe primordial, 6,8 está entre 1 e 10. Então o detalhe primordial aqui é que essa vírgula aqui, ó, esteja entre esses dois primeiros números aqui, né, da nossa esquerda para a direita, ok? Entre os dois primeiros números. Pois quando você coloca a vírgula entre esses dois primeiros números, esse número fica entre 1 e 10. Fica um número maior, ou real maior ou igual a 1 e menor do que 10. Fica desse jeito, fica já no formato. Então, o detalhe para você encontrar esse n, coloca a vírgula entre esses dois primeiros números aqui da esquerda para a direita, desses dois. Ok? Quando você fizer isso, o número vai estar entre 1 e 10. O primeiro passo é esse. Agora eu tenho 6,800, que é a mesma coisa, 6,800 de 6,8. Esses dois zeros não tem valor nenhum. Depois eu vou explicar. Vamos lá. Para o número estar em notação científica, eu multiplico por 10. Então, nesse caso, ó, vezes 10 elevado a n. Quem é esse n? Repetindo, coloquei a vírgula aqui, 6,8 ou 6,800, que é a mesma coisa, vezes 10 elevado a n. Quem é esse n? Detalhe, você coloca a vírgula entre esses dois primeiros números, depois multiplica por 10, que é o formato do número que tem que estar em notação científica, elevado a um expoente. Quem é esse expoente? Vamos entender o seguinte. Pessoal, preste atenção no seguinte. Quando eu coloquei a vírgula aqui, ó, o número alterou ou não alterou? Alterou sim. Por quê? Aqui não é 6.800, aqui não é 6.800, aqui é 6,8, que é a mesma coisa 6.800, mas 6,8 aqui é. Então o que é que acontece aqui? A vírgula estava aqui, ó, no final. Aí o que é que acontece? Quando eu coloquei a vírgula aqui, é como se eu tivesse andado 3 casas para a esquerda. E eu alterei o número. Então, repetindo novamente, quando eu coloquei a vírgula sempre tem que ser colocada lá. Sempre tem que ser colocada entre esses dois primeiros números aqui, a vírgula. Porém, quando eu coloco a vírgula aqui, normalmente a vírgula é deslocada. Repetindo novamente, quando eu coloco a vírgula entre esses dois primeiros números aqui, de modo que o número esteja entre 1 e 10, tem que ter em mente isso. Quando eu coloco a vírgula para obedecer essa regra aqui, normalmente a vírgula é deslocada ou da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Só que entenda o seguinte, coloquei a vírgula aqui entre esses dois primeiros números, então a vírgula, que na teoria, como eu falei no início, estaria no final, foi deslocada 1, 2, 3. 3 casas decimais para a esquerda. Então alterou o número. Mas eu quero que o número que eu colocar aqui seja a expressãozinha que eu colocar aqui, que seria esse formato, seja igual a esse número. Então, se a vírgula, quando eu coloquei a vírgula aqui, ela foi deslocada 3 casas decimais para a esquerda, ela tem que ser deslocada novamente 3 casas decimais para a direita. Pois quando deslocar 3 casas decimais para a direita, vai se tornar igual ao número ao qual está aqui. Aí entra essa parte, ó, essa parte, ó, do expoente. Porque se eu colocar um 3 aqui, ó, a casa decimal aqui na multiplicação, a casa decimal, no caso, ó, a vírgula nos desloca 3 casas decimais para a direita. Se eu colocar um 3 aqui, vezes 10 elevado a 3, então vai se deslocar 3 casas decimais para a direita. Então a regra aqui é o seguinte: você colocou a vírgula entre esses dois primeiros números de modo que obedece a essa regra de o número estar entre 1 e 10, obedeceu a isso, aí você vezes 10, aí você se colocou a vírgula aqui, aí você vai contar
quantas casas decimais foi deslocado para a esquerda. Aqui foi deslocada quantas para a esquerda? 3. Então aqui tem que ser 3. O expoente, esse n, que é o número inteiro, tem que ser 3, porque a vírgula se foi deslocada 3 casas decimais para a esquerda. Aí eu coloco 3 aqui. Por que eu coloco 3? Porque quando eu pegar esse número e multiplicar por 10 elevado a 3, por causa desse 3 aqui, ó, eu posso pegar essa vírgula e deslocar 3 casas para a direita. Então, se eu pegar isso daqui e resolver, vai dar exatamente igual a 6.800. Tipo, 10 elevado a 3, se eu for resolver essa potência, seria 10 vezes 10, 100 vezes 10.000. Tá? Então, 10 elevado a 3 daria 1.000. 1.000 vezes esse valor, a vírgula se desloca 3 casas para a direita e dá igual a esse valor que está aqui. Então, esse valor que está aqui, escrito em notação científica, é exatamente igual a esse daqui. Só que isso aqui, quando eu resolver, é que vai ficar igual a esse daqui. Uma outra coisa que eu tenho que entender é o seguinte. Beleza, está prontinho aqui o número de notação científica. Porém, esses dois zeros aqui, ele não tem valor em um decimal. Okay? Então, eu posso simplesmente eliminar isso daqui e reescrever apenas 6,8 vezes 10 elevado a 3. Então, esse número aqui, ó, esse númerozinho aqui, ele está em notação científica e obedece a regrinha certinho, tá bom? Mas, professor, e se eu quiser deixar desse jeito? Não tem problema não, pode deixar. Porém, é o seguinte, quando vocês forem resolver um problema, uma questão, até de um concurso, qualquer outra coisa, que não, você vai desenvolver no cálculo e no final pede para colocar aquele número de notação científica. Uma prova, por exemplo. Aí tem a letra A, 6,5 vezes 10 elevado a 3. Letra B, 6,8 vezes 10 elevado a 3. Aí você tem que entender que 6,800 é a mesma coisa de 6,8 para conseguir marcar a alternativa correta. Então, só para falar a esse respeito. Beleza. Então, repetindo novamente aqui, finalizando essa parte da letra A, porque a letra A eu fixo bem, as outras vai vir mais rápido, beleza? Então, vamos lá, ó. Isso daqui, coloca a vírgula entre esses dois primeiros números, repete esse 10, e o expoente vai ser o seguinte, esse expoente aqui. Você verifica quantas casas decimais foi deslocado. Vai ser esse expoente. Pronto, vamos lá. Aí, vamos lá. Vou pegar esse número aqui e vou repeti-lo aqui para colocar em notação científica. Então, eu coloco 5, 0, 0, 0. Aí vem a questão. Aonde eu coloco a vírgula aqui para que esse número esteja entre 1 e 10? Se eu colocar aqui, fica 500. Se eu colocar aqui, fica 50. Agora, se eu colocar entre esses dois primeiros números, fica 5,0. E 5,0 é um número entre 1 e 10. Então, na verdade, eu simplesmente coloco a vírgula aqui. Lembrando, quando você não enxerga a vírgula vai estar no final. Coloquei a vírgula aqui. Aí eu coloco vezes 10, sempre. Aí eu conto. Nesse caso, a vírgula na teoria deveria estar no final. Foi deslocada 1, 2, 3 casas para a esquerda, então o expoente aqui é 3. Aí vem a questão, vou colocar uma igualdade, porque esses zeros pós-vírgula, ele não tem valor, eu posso simplesmente eliminá-lo, e fica simplesmente 5 vezes 10 elevado a 3. Beleza, vamos fazer isso daqui agora, ó, esse daqui, tá bom? Vamos lá, ó, vou pegar esse número e repetir aqui, ó. Nesse caso fica 6, 8, 6, 8. Aonde eu coloco a vírgula aqui, para que esse número esteja entre 1 e 10, se eu colocar aqui, fica 686,8. Se eu colocar aqui, fica 68,68, que não está entre 1 e 10. Agora, se eu colocar aqui entre esses dois primeiros números, o número fica entre 1 e 10. 6,8 está entre 1 e 10. Então, resumindo, eu coloco a vírgula aqui, entre os dois primeiros números, aí o número fica entre 1 e 10, ok? Então depois eu repito, ó, vezes 10, isso daqui é o nosso n, beleza? Vezes 10, professor, e agora, e o expoente? Não tem vírgula aqui, a vírgula está no final, então conto quantas casas decimais foi deslocado para a esquerda, ó, 1, 2, 3, então o expoente tem que ser 3, porque quando eu for multiplicar, se eu for multiplicar esse número vezes esse,
Ó, por causa desse 3, a vírgula vai ser deslocada 3 casas decimais para a direita, e esse número vai ser exatamente igual a esse, que é o objetivo que seja igual, porém que ele esteja em notação científica. Esse é o objetivo, beleza? Vamos para esse daqui, ó. Vou repetir o número lá, normal. Então fica 8, 5, 0, 0, 0. Pronto. Aonde eu coloco a vírgula aqui, para que esse número esteja entre 1 e 10, o nosso N é maiúsculo. Então, se eu colocar a vírgula aqui, né? Ó, se eu colocar aqui não dá certo, aqui não dá certo, aqui fica 85, não dá certo. Agora, se eu colocar entre os dois primeiros, fica 8,5. 8,5 está entre 1 e 10. Coloquei a vírgula aqui, aí não esquece de repetir vezes 10. Não esquece que isso é o formato de um número em notação científica, vezes 10. Aí vem o expoente N. Aí veja quantas casas foi deslocada para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Agora mudou, porque aqui foi 3, aqui foi 3, aqui foi 3. Só que aqui foi 4. 1, 2, 3, 4 casas. Então, se é um 4, eu coloco um 4 aqui. Beleza? Porque quando eu resolver pegar isso daqui e multiplicar isso aqui, dá exatamente igual a isso daqui, tá certo? Então, só que eu vou colocar a igualdade, só pego, ó, esses 3 zeros não tem valor agora, tá bom? Eu posso deixá-lo para lá e colocar simplesmente 8,5 vezes 10 elevado a 4, e esse número está em notação científica. Então, foi colocado aí bem direitinho, tá certo? Só para fechar, eu vou colocar mais um número aqui, só para fechar o bloco de exemplo. Eu vou colocar 8, 5, 6, 3, 2, 1, 6. Aí eu vou pegar essa vírgula e colocar essa vírgula agora, deixa eu ver, vou colocar essa vírgula aqui, ó, ok? Aí eu vou pegar isso aqui e vou transformar em notação científica, só para fixar melhor a ideia, tá bom? Todos esses casos a vírgula estava no final. Porém, esse caso, agora a vírgula não está no final. Vamos transformar esse número em notação científica? Vamos lá. Vou repetir lá aqui novamente. Ficar melhor. Vou repetir, ó. 8, depois 5, 6, 5, 6, 3, 2, 1, 6. Vamos lá. O que é que acontece aqui? A vírgula está aqui. Aonde eu coloco a vírgula para que esse número esteja entre 1 e 10? Exatamente, entre esses dois primeiros. Então, quando eu coloco a vírgula aqui, fica 8,5. Aí 8,56 tal, 8,563.216, mais aqui é a mesma coisa de 8,5. Tá ok? Então fica esse número entre 1 e 10. Beleza. Aí eu coloquei a vírgula aqui. Não esquece de multiplicar por 10. Sempre. Então, vezes 10. Agora o expoente. O expoente, vamos lá. Se a vírgula estava aqui e eu coloquei aqui, então coloquei aqui. Então vamos ver quantas casas decimais foi deslocado para a esquerda. Ó, 1, 2, 3 casas decimais para a esquerda, ok? Ó, se essa vírgula não tivesse aqui, vamos supor que essa vírgula tivesse aqui, ó, não tivesse no final. Aí, ó, e eu coloquei a vírgula aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então, o expoente aqui vai ser, nesse caso, o 5. Tá vendo? Então vai ser 5 expoente. Então se a vírgula estava aqui, ó, e eu coloquei ela aqui, daqui, ó, ela foi 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais para a esquerda e recuou. Aí eu multiplico, ó, vezes 10, que é o formato, e mediante a quantas casas decimais recuou para a esquerda, eu coloco o expoente, no caso positivo, porque ela tem que ir para a direita. Aí quando eu pegar isso daqui e multiplicar por esse número, pegar essa potência 10 elevado a 5, multiplicar por esse número, a vírgula vai deslocar 5 casas para a direita e ficar igual a esse número. Então, quer dizer que esse número é exatamente igual a esse outro aqui. Tá certo? Então, aqui, pessoal, chegamos ao fim dessa parte, dessa parte inicial aqui de notação científica. Espero ter ajudado, espero ter contribuído para a aprendizagem de vocês. Dúvidas, mandem, fiquem com Deus. Até a próxima, onde nessa próxima nós iremos trabalhar agora. Observe que esse N aqui, ó, em todos esses casos, esse N, ó, sempre foi positivo. Nós vamos trabalhar casos em que esse N é negativo, tá? Que é o deslocamento da vírgula será para a esquerda, tá certo? Então nós vamos trabalhar na próxima aula. Aqui fechamos esse bloco de exemplos aqui, como transformar números em notação científica, beleza?